Boa noite, meus queridos irmãos da IBFELESTE, da Igreja Batista da Fé, e todos os outros irmãos e amigos que possam estar assistindo a este vídeo, a este conteúdo, o qual eu venho produzindo, a fim de darmos continuidade para que o trabalho de plantação da nossa congregação na Zona Leste não pare, né? Para que os nossos irmãos lá continuem sendo supridos, né, com a palavra de Deus e também abençoando aos irmãos da nossa igreja que têm participado, que têm assistido. Eu tenho ficado muito feliz com o retorno que eu tenho recebido dos irmãos, né, por saber que os irmãos têm sido abençoados com a palavra de Deus, e este é o único propósito pelo qual eu estou aqui, né, o único motivo ao qual eu tenho me dedicado realmente é glorificar a Deus, né, abençoando a vida dos irmãos com uma pequena porção da palavra de Deus a todas as terças-feiras. Então vamos dar prosseguimento, vamos estar orando, né, e louvando ao nosso Deus, porque Ele é digno de honra e de glória. E logo após, estarei dando continuidade à nossa exposição no livro de Colossenses. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, ó Pai, porque, ó Pai, nós podemos nos aproximar de Ti em paz, tendo a certeza de que o Senhor nos recebe, ó Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Fazemos isso pela certeza que temos na obra do Filho, o qual nos redimiu, Senhor, através, ó Pai, do seu sofrimento, ó Pai, que recebeu no seu próprio corpo e derramando o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Senhor, eu peço que o Senhor esteja recebendo este louvor e esta adoração, esteja falando aos nossos corações. Deus, eu peço pela vida de cada um que está assistindo, Senhor, aqui, por cada família, cada casal, cada pessoa. Que o Senhor seja com todos nesse momento de dificuldade que estamos passando. Que o teu consolo, a tua forte mão, Senhor, possa ser sentida por eles, ó Pai, porque, ó Pai, nós não sentindo, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a realidade é que o Senhor sempre está cuidando de nós a todos os momentos. Ó Pai, que os nossos corações estejam firmados nessa verdade, de que o Senhor é soberano e está cuidando, Senhor, de nós. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos tudo o que nós precisamos, pois temos a Cristo, e que possamos viver vidas dedicadas inteiramente, Senhor, a Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. E é bom estarmos aqui louvando a Deus, né? Este é o hino que nós vamos cantar agora. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus,
nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Sei que seria muito mais gostoso, muito mais prazeroso nós cantarmos essa música juntos, né? Fisicamente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E ainda se faz necessário, né, esse afastamento, mas a nossa expectativa é que em breve nós possamos já, sem restrições, podemos estar juntos para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor e pedir para que Ele venha nos abençoar. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, ainda no capítulo 1. Falta mais um sermão para completarmos o capítulo 1, além desse. Mas estamos sem pressa. O objetivo realmente é passarmos por todos os versículos e, na medida do possível, nos atentarmos ao que o Senhor tem para a nossa vida. Hoje o nosso sermão vai ser do versículo 21 ao versículo 23. Trabalharemos apenas 3 versículos. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos mais uma vez. Deus, nós seremos hoje, neste momento, colocados face a face diante de Ti por meio da Tua palavra, a qual acabamos de ler, que declara que a nossa realidade foi mudada. A nossa realidade espiritual, a nossa vida, a nossa condição diante de Ti foi mudada por meio da morte de Cristo. Deus, o quão isso é terrível e ao mesmo tempo maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam sentir o peso da Tua palavra, possam sentir o quão profundo, o quão pesado, o quão grande, o quão importante é esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que apesar de mim, a Tua mensagem seja comunicada aos meus irmãos para que eles sejam edificados. Que os meus pecados, as minhas falhas, as minhas dificuldades, Senhor, não venham a ser um empecilho, uma interferência, mas que o Senhor fale ao Teu povo, Pai. Que o Senhor fale ao Teu povo, Pai. Que eles sejam transformados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos trabalhado então a respeito da supremacia de Cristo. Sofismas, né? Ou seja, enganos, vãs filosofias e a obra de Cristo, né? E a nossa vida. Esse é o que essa carta gira em torno, né? Sobre o quanto Cristo é supremo, o quanto essas heresias que existem são inferiores, na verdade são reduzidas a nada diante da realidade de quem Cristo é e da sua gloriosa obra, e que como essa supremacia de Cristo, como a grandiosidade da sua obra transforma as nossas vidas. Nós iniciamos então o livro de Colossenses
falando primeiramente do elogio que Paulo faz aos Colossenses, elogiando a fé, a esperança, o amor, o frescor, a forma vívida com que eles estavam vivendo a fé cristã, né, a fidelidade com qual eles estavam praticando e frutificando no Evangelho. E nós vimos o quanto é importante que vivamos de uma maneira que possamos também receber esse bom testemunho dos outros, né? Será que as pessoas as quais convivemos veem em nós pessoas que realmente vivem a fé, a esperança e o amor? E na segunda mensagem nós vimos a respeito da intercessão que Paulo faz aos Colossenses para que eles não fiquem no nível raso da fé cristã, mas que eles procurem se aprofundar no pleno conhecimento de Cristo, né? De que eles se esforcem a cada vez mais amadurecer na fé em Cristo Jesus, né? E o quanto isso é algo trabalhoso e que deve ser buscado. E que na medida em que nós conhecemos mais ao Senhor, nós também frutificamos na sua palavra. E no sermão passado, nós falamos a respeito da excelência da pessoa e da obra de Cristo. O quanto Cristo tem autoridade sobre a criação, o quanto ele foi Deus na própria criação, a partir do momento em que ele media todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele e para o propósito de exaltá-lo. E é que apesar da queda, apesar do pecado ter entrado na humanidade, ter entrado no universo, trazendo desestabilidade, trazendo a ira de Deus sobre a criação, Jesus Cristo, o Criador, apazigua a ira do Pai através da sua morte. Ele reconcilia em si mesmo todas as coisas, já que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Nada poderia desviar o foco do propósito de toda a criação. E para que esse propósito não fosse impedido de ser executado por conta do pecado, né, a queda não pode interromper os planos do Senhor. Cristo, então, ele faz a propiciação e ele salva a sua igreja, ele é o cabeça da igreja, e ele reconcilia em si mesmo todas as coisas. Nós falamos a respeito de Cristo ser o Criador e o restaurador de todas as coisas, porque ele é supremo. E após nós vermos a respeito da excelência da sua obra e do quanto ele consegue resgatar o propósito da criação, que é glorificar a Deus Pai e o Filho, nós somos agora orientados a meditar em quem nós éramos sem Cristo, em quem nós somos com Cristo e em quem nós seremos somente com Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que o desenvolvimento da nossa salvação não é somente pautado naquilo que nós devemos fazer. De fato, há muito a fazer. Todavia, o que fazemos deve ser encarado como um resultado daquilo que já foi feito. Principalmente no primeiro e no segundo sermão, onde eu falei a respeito dos elogios que os colossenses receberam, e falei a respeito daquilo que eles precisavam ainda se aprofundar e amadurecer, os irmãos podem ter sentido um peso sobre tudo aquilo que é necessário que o crente desenvolva, busque e lute na sua vida cristã. Mas a mensagem anterior, que apresenta a gloriosa obra de Cristo, complementando-se com a mensagem de hoje, eu quero que fique ainda mais fixado sobre as suas obrigações como crente, compreender que tudo que nós fazemos para o Senhor visa glorificá-lo, mas jamais nos salvar, porque quem nos salva é Cristo. O que nos salva é a obra de Cristo. A obra reconciliatória de Cristo na cruz por nós é o que de fato muda a nossa condição diante de Deus. E por termos a nossa condição mudada diante de Deus, é que nós podemos então e devemos viver para a sua glória. Somente tendo a consciência de que Cristo já fez absolutamente tudo o que precisávamos, é que teremos a motivação e paz
suficientes para que possamos encarar os desafios da vida cristã. Essa percepção dessa nova realidade, ela é pautada em 3 pontos da nossa vida, como eu já falei: o passado sem Cristo, o presente em Cristo e o futuro com Cristo. Então, meus irmãos, o tema dessa mensagem é considerando o seu passado, presente e futuro diante da obra de Cristo. Hoje a proposta é essa: considerando o seu passado, presente e futuro diante da obra de Cristo. Então eu quero que os irmãos saiam desta mensagem totalmente talvez seja um pouco exagerado, mas mais conscientes da gravidade da situação de vocês, da minha, da nossa situação, antes de conhecermos ao Senhor e ao Evangelho. Do quanto é importante e maravilhoso o momento da salvação que estamos vivendo. E o quão certa é a nossa esperança em Cristo Jesus em relação ao nosso futuro. Então, meus irmãos, a ideia central desse sermão, que eu preciso que os irmãos compreendam, é que apesar do nosso terrível passado, a obra de Cristo transforma o nosso presente, nos fazendo perseverar na esperança do Evangelho em direção ao futuro. Apesar do nosso terrível passado, a obra de Cristo transforma o nosso presente, nos fazendo perseverar na esperança do Evangelho em direção ao futuro. Então, meus irmãos, no primeiro versículo, nós lemos: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Considere o seu passado sem Cristo. Esse versículo significa que os colossenses, antes de ouvirem e responderem com fé ao Evangelho, eram pessoas completamente perdidas, pois estavam de uma maneira justa, afastados de Deus, por conta de terem uma maneira de pensar e de agir que ofendiam a Deus e agradavam o império das trevas. E qual que é o princípio que a gente retira desse versículo? Que todo aquele que não conhece a Cristo possui uma maneira de pensar e de agir que traz sobre si condenação e inimizade diante de Deus. Essa é a realidade daquele que não tem Jesus. Essa era a sua realidade. Nós precisamos também pensar, né? Precisa às vezes cair a nossa ficha do que seria de nós sem Jesus Cristo. Tanto a maneira de pensar como de agir trazia condenação e inimizade diante de Deus. Nós vemos isso também em Efésios capítulo 2, onde fala que nós vivíamos segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. O pecado é a força que move o ímpio a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E até mesmo aquilo que parece ser bom não é feito para o Senhor. É feito para si próprio. É feito com motivos outros que não a glória de Deus, trazendo também inimizade sobre si. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para o nosso passado, nós devemos nos lembrar daquilo que nós éramos, para nos despirmos de toda e qualquer arrogância. Porque se não fosse a graça de Deus, nós ainda teríamos o próprio Deus como nosso inimigo. Nós devemos refletir se ainda também há maneira de pensar e de agir nas nossas vidas que condizem com a nossa vida anterior à conversão. Perceba que esse versículo está falando claramente não da vida com Cristo, mas da vida sem Cristo. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa que pensa e age de acordo com Satanás. É uma pessoa que traz justa condenação sobre si. É uma pessoa que traz afastamento de Deus para a sua vida, através da maneira como pensa e como age. Não há nada de bom que uma pessoa possa fazer a fim de conquistar a salvação.
Então isso deve trazer para nós humildade, de pensar assim, opa, peraí, eu não sou nada sem Jesus. Considere o seu passado sem Cristo, meu irmão. Tá faltando motivo para agradecer? Considere o seu passado sem Cristo. Tá faltando motivo para se alegrar? Considere o seu passado sem Cristo. E perceba que a pessoa sem Jesus, ela tanto pensa quanto age de uma maneira maligna. Nós olhamos para a situação de pessoas que cometem muitas atrocidades, de pessoas que cometem pecados terríveis, como por exemplo esse que nós estamos acompanhando desde a semana passada, né, do caso dessa garotinha que foi abusada durante alguns anos pelo próprio tio e engravidou. Tem todo aquele debate a respeito do aborto. Eu não vou me posicionar em relação a isso aqui, não é o objetivo. Se os irmãos quiserem saber a minha opinião, me perguntem no privado. Mas os irmãos percebam o quão nojento, o quão asqueroso é toda essa história, o quão triste é toda essa situação, né? O quão tristes são todas as decisões que podem ser tomadas, o quão maligno pode ser essa pessoa de ter feito isso com essa criança, o quão maligno são as pessoas de ambos os lados atacando essa situação e querendo usar isso de capital político, o quanto a pedofilia e o abuso infantil é algo asqueroso. E nós devemos vigiar o nosso coração e a nossa vida e pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, no sentido de que não deve haver nada parecido com isso dentro dos nossos corações enquanto estamos em Cristo Jesus. É muito fácil criticar o mundo e crucificar essas pessoas que fazem essas coisas asquerosas, mas será que no nosso coração ainda não há coisas tão horrendas assim? Será que na nossa prática de vida, na nossa maneira de pensar, ainda não existem coisas tão pesadas quanto essas que essas pessoas estão praticando? Um exemplo que eu posso dar para isso, aplicando de uma maneira bem incisiva, é a pornografia. Muitas pesquisas têm sido feitas mostrando que há muitos crentes que ainda assistem e consomem conteúdo pornográfico. E toda vez que alguém consome um conteúdo pornográfico, por mais que ele seja gratuito, ela está financiando coisas asquerosas por trás daquelas câmeras. Está financiando vidas que estão sendo ali totalmente arruinadas pela imoralidade sexual. Até mesmo financiamento de coisas relacionadas à pedofilia. Atores e atrizes que estão se matando através do uso de drogas para poder aguentar passar por toda a humilhação que o mercado, que a indústria pornográfica produz. E toda vez que alguém consome pornografia, ele acaba financiando isso de alguma maneira. Dá ibope para isso. Gera movimento nos sites e faz com que os sites possam ter publicidade, e essa publicidade alimenta essa indústria pornográfica por trás. Nós estamos tão concentrados em falar o quanto esse pedófilo é terrível naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele fez, mas vamos olhar para a nossa vida e pensar se não estamos fazendo coisas de maneira mais sutil, mas tão asquerosas quantas. E muitas outras coisas que podem estar aí dentro do seu coração. Sentimentos, intenções e propósitos que são nebulosos, que não devem fazer parte do coração daquele que uma vez foi regenerado pelo Espírito Santo para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos tomar cuidado para não arrumarmos bodes expiatórios e não olharmos para as nossas próprias imperfeições, os nossos próprios pecados. Considere o seu passado sem Cristo e considere se ainda não há
coisas malignas dentro do seu coração. Nós devemos refletir se ainda há maneira de pensar e agir em nossas vidas que condizem com a nossa vida anterior à conversão. Vigie o seu coração. Eu dei aqui o exemplo da pornografia, que é o mais grave, é o mais latente nos nossos dias. Mas há também muitos outros pecados os quais você pode estar secretamente cometendo, secretamente alimentando dentro do seu coração. E usado o pecado dos outros, os pecados que as outras pessoas no mundo cometem, como uma cortina de fumaça para esconder os seus. Considere o seu passado sem Cristo. E a próxima consideração. Considere o seu presente em Cristo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo aqui é que o que transformou a vida dos colossenses foi a obra de Cristo na cruz. A morte de Cristo é o que os trouxe à vida. E os que antes eram afastados de Deus e eram inimigos de Deus, agora eles são apresentados como santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. O que isso significa? Qual que é o princípio que nós podemos trazer aqui? Que enquanto as nossas obras nos condenam, a obra de Cristo nos reconcilia diante de Deus, de maneira que Deus nos vê por meio do seu Filho. E por isso, diante de Deus, somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Talvez você possa ter sentido algum peso com a exortação que eu acabei de fazer, mas agora eu trago esse refrigério. Porque agora, porém, Deus nos reconciliou através da morte de Cristo. Talvez você deva ter se sentido mal e visto, nossa, o quanto eu ainda sou pecador, né? Como pode alguém assim conseguir salvação? Sabe por que é possível? É possível por causa de Jesus. É possível porque Jesus recebeu na sua carne todos os castigos aos quais eu e você merecíamos receber. É possível que sejamos salvos, é possível que sejamos apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Se o seu pecado é grande, meu irmão, maior é a graça de Deus. Se o seu pecado é sujo, maior é o sangue de Cristo sobre a sua vida que te limpa e te purifica de todo pecado. A morte de Cristo é o que nos traz vida. Então, a nossa realidade no presente, né, eu estou dizendo para você considerar o seu presente em Cristo Jesus, é que você é perdoado de maneira completa, cabal, por conta da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Como que você poderia, com todos esses pecados que você tem, meu irmão, ser apresentado diante de Deus como santo, inculpável e irrepreensível? Como? Somente por meio da obra de Cristo, mediante a sua morte. Naquela cruz nós fomos completamente perdoados. É para nós termos morrido, mas ele morreu por nós. É para nós termos sofrido, mas ele sofreu por nós. E nós temos graça, perdão, misericórdia. Não devemos jamais nos gloriar em nossas obras, porque as nossas obras são o que trazem condenação. É a obra de Cristo que nos reconcilia diante de Deus. De que maneira as nossas vidas têm refletido essa realidade de que somos santos e culpáveis
irrepreensíveis diante de Deus? Essa é a nossa realidade diante de Deus, mas isso deve ser refletido de alguma maneira na nossa vida. Deus não simplesmente muda o status quo da nossa condição espiritual. O sangue de Cristo transforma a nossa vida. A graça de Deus não é uma graça barata, mas é uma graça que vem e muda a nossa vida. E de glória em glória, e de fé em fé, progressivamente, vamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Considere o seu presente em Cristo, perdoado. Se você ficou assustado com o seu passado, na primeiro ponto, na primeira consideração, agora fique alegre e feliz, porque há perdão sempre em Cristo Jesus. E se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda e qualquer injustiça. Próximo versículo, meus irmãos. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Considere o seu futuro somente com Cristo. Não passe pela sua cabeça viver o dia de amanhã longe do Senhor. Considere o seu futuro somente com Cristo. E eu posso falar de futuro nesse versículo, porque esse versículo tem algo muito importante nele, que é essas duas palavras: esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho, deixando claro para nós de que Cristo Jesus nos reconciliou diante de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele voltará. E estaremos com Ele para sempre. No seu reino, onde Ele terá restaurado todas as coisas. Paulo enfatiza aos Colossenses que, embora seja a obra de Cristo que traga a salvação, essa salvação é demonstrada na vida deles através da perseverança na fé e na esperança do verdadeiro evangelho. Perceba que, embora eu tenha uma conjunção aqui que possa dar uma impressão de condição, né? Ele fala assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Paulo, em outros momentos, ele deixa claro que ele sabia que os colossenses receberam a salvação, que eles não iriam arredar dela, né? No versículo 2 do capítulo 1 ele fala: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. No versículo 13 ele fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 5 e 7 do 5 ao 7 do capítulo 2 ele fala: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, firmes, né? Edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então Paulo aqui nesse versículo, ele não está considerando que eles poderiam não permanecer na fé. Paulo sabia que eles estavam na fé. Paulo sabia que eles tinham recebido Jesus Cristo. Mas o fato de nós sermos salvos pela graça e jamais podermos cair dessa graça, as advertências ainda são válidas e necessárias. Porque o Espírito Santo nos mantém no caminho por meio da sua palavra. Então esse último versículo deve ser encarado como uma exortação à perseverança, onde nós devemos jamais considerar o nosso futuro sem Jesus. Então a última consideração, meu irmão, é que você considere o seu futuro somente com Cristo. Que não passe pela sua cabeça o contrário. Que não haja outra esperança no seu coração para o dia de amanhã, a não ser a esperança do Evangelho. Permaneça na fé, permaneça alicerçado e firme. Não permita se afastar da esperança do Evangelho. O princípio aqui é que a perseverança do santo é a demonstração clara ao mundo
de que este foi atingido pela graça de Deus. A fidelidade do eleito demonstra o quanto ele foi salvo, que ele de fato foi salvo por Cristo Jesus. Então, se você é um eleito, você não deve considerar a possibilidade de viver sem Cristo. Que não passe isso pela sua cabeça. Mesmo em meio às falhas, você continua perseverando, pois você sabe que não há outra saída. Cristo é a sua única esperança. É aquela reação que Pedro teve, sim, Jesus Cristo. Duras são essas tuas palavras, mas só tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras de vida. E o que você precisa então para permanecer nessa fé de maneira alicerçada e firme? Utilize os meios de graça para ficar firme na sua fé. Lance mão de todas as ferramentas que você possui, como a oração, a leitura da palavra, a meditação, a memorização das escrituras, a comunhão da igreja, o estudo da palavra, a adoração, a vida de oração. Faça a sua parte em buscar a Deus e sempre reconhecendo que Deus já te buscou. Você pertence a Cristo, não importa as circunstâncias. A esperança do Evangelho deve ser aquilo que te guia para o futuro. Considere o seu futuro somente com Cristo. E lembrando mais uma vez a ideia central. Apesar do nosso terrível passado, a obra de Cristo transforma o nosso presente, nos fazendo perseverar na esperança do Evangelho em direção ao futuro. Apesar do nosso terrível passado, a obra de Cristo transforma o nosso presente, nos fazendo perseverar na esperança do Evangelho em direção ao futuro. Dessa vez eu não vou pedir para os irmãos escreverem embaixo, porque é um pouco longa a ideia central de hoje, mas quem quiser fique à vontade. Meus irmãos, essa compreensão da nossa realidade, de quem nós éramos, quem Cristo é, e o que somos em Cristo, e o que há de ser com Cristo, é maravilhoso. Nós jamais viveremos uma vida cristã pautada em orgulho e em soberba, se nós considerarmos o nosso passado. Por que eu criei? Por que logo eu? Por causa da graça de Jesus. Eu não merecia. Se fosse por mim mesmo, a maneira como eu pensava e agia era algo maligno. Você pensa que Jesus te salvou porque você é bom? Se você fosse bom, nem de salvação você precisava. Você pensa que você foi alvo do amor de Deus porque você era amável? Deus, ele veio para os doentes, não para os sãos. Mas apesar do nosso terrível passado, a obra de Cristo transforma o nosso presente, nos fazendo perseverar na esperança do Evangelho em direção ao futuro. Considere o seu passado sem Cristo. Considere o seu presente em Cristo. E considere o seu futuro somente com Cristo. Que Deus seja louvado, que seu coração seja grato por tão grande salvação e por termos a certeza de que tudo o que era necessário para que pudéssemos ser apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, foi feito por Jesus Cristo, através da sua terrível morte naquela cruz, morrendo em nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar cantando uma última música agora. Essa música ela é agitada no seu ritmo, mas eu pensei numa maneira de executá-la mais lentamente, para que os irmãos possam refletir na sua letra, que fala a respeito do nosso passado e da atual esperança que temos, porque fomos transformados por Jesus Cristo.
Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem morreu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o passado já não mais tem poder sobre nós, ó Pai. E no Teu Filho nós vivemos, ó Pai. Nós vivemos em Cristo. Senhor, nós vivemos sendo beneficiados, ó Pai, pela gloriosa e suprema
obra do teu Supremo Filho, Jesus. E nós temos esperança, que a esperança do Evangelho, Pai, seja aquilo que nos move, Senhor, a perseverar em Ti, Senhor. Porque em breve, Senhor, tudo isso vai passar. E nós estaremos, ó Pai, num lugar, numa condição a qual nós nunca deveríamos ter saído, que é diante de Ti para sempre, voltados para Ti para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.